Você precisa de um propósito e não de um produto. Então a primeira coisa que você precisa fazer é ignorar os produtos que você tem, a profissão que você tem. Ignora isso. Isso é só uma função que você exerce, tá? Então você precisa olhar agora. Sabe para quê? Para o propósito. Para a resposta a essa geração que vem do céu, que sai do trono de Deus por meio de você. Então a primeira coisa que você precisa encontrar é o seu. E aí, como você está? Seja muito bem-vindo a essa live onde nós vamos falar sobre como aplicar o propósito de Deus no seu negócio. Isso mesmo, como você conecta esse reino maravilhoso ao seu negócio, esse propósito de vida que Deus pensou para você, para sua casa, para sua família, em um negócio. Eu quero que você entenda que o que a palavra diz que você tem que fazer é fazer tudo como se fizesse para Deus. Muitas vezes nós achamos que servir a Deus é apenas viver uma vida no ministério, ser um pastor, ser um missionário, mas na realidade Deus espera que nós façamos tudo como se fizéssemos para Ele. Martinho Lutero, certa vez, foi indagado por uma pessoa que tinha acabado de entregar a vida para Jesus. E ele perguntou, eu quero saber como eu posso fazer tudo como se eu fizesse para Deus. E Martinho Lutero pergunta para ele, essa é uma história que ela é contada, eu não sei quem contou, mas eu acredito muito que essa história seja uma história verdadeira. E Martinho Lutero vira para ele e pergunta, qual que é o seu ofício? O que você faz? Ele fala, bom, eu sou um sapateiro. Ele falou, então vá lá, faça o melhor sapato que você puder. Cobre um preço justo por ele. Encante o seu cliente com a cultura do reino. E assim, você estará servindo a Deus em tudo aquilo que você faz. E é sobre isso que nós iremos falar hoje. Para você entender que o ID nunca foi tão fácil. Que o ID não é simplesmente você ir fazer uma missão na África, mas você poder servir a Deus em todos os segundos da sua vida. Você não tem noção o quanto isso é maravilhoso. E sabe por que é maravilhoso? Porque é muito bom poder servir a Deus e ver Deus fazendo maravilhas todos os dias. Muitas pessoas vivem o reino de domingo em domingo. Se você fizer uma conta simples, são 7 dias na semana. As pessoas acham muitas vezes que viver o reino é você viver nas 4 paredes da igreja. Muitas pessoas inclusive culpam a Deus e dizem para Deus, Deus, por que eu me dedico a Ti? Por que eu estou servindo na Sua obra? Eu sou dizimista fiel, eu sou ofertante, eu ajudo os necessitados. E por que a minha vida não prospera? Por que eu não consigo crescer na minha vida profissional, na minha vida emocional, na minha vida familiar? Senhor, eu dei tudo para Ti. Por que o Senhor não me dá nada? Muitas pessoas falam isso, tu acredita? Elas começam a negociar com Deus algo que não faz sentido. Elas só esqueceram que a vida não é servir apenas na igreja. E eu não estou dizendo para você que você não deve servir na igreja. Pelo contrário, eu, por exemplo, eu sou da Comunidade das Nações do Bispo J.B. Carvalho. E eu sirvo a minha igreja, eu sirvo aos meus irmãos. Dentro da Comunidade das Nações, nós temos lá uma escola chamada Academia das Nações. São 2 anos de curso com vários professores. Dentre eles, eu sou um. Eu dou 3 matérias lá, 3 disciplinas. Criatividade e Neurociência, Empreendedorismo e Cultura do Reino e Adoração e Voluntariado. Eu sou professor dessas 3 disciplinas em semestres diferentes. Existem lá a de ministérios, a de ministros, a de águias e a de mestres. São 4 semestres consecutivos, onde as pessoas vão passando de semestre a semestre, como se fosse uma faculdade. Não é uma teologia, tá? Mas é uma faculdade, uma escola, né? É uma escola. E
E eu sirvo a minha igreja, eu sirvo aos meus irmãos, eu me conecto aos meus irmãos. Eu não ganho absolutamente nada para servir na igreja. Mas sabe o que eu entendi? É que um dia papai me chamou para eu servir a ele todos os dias da minha vida, de forma intencional. Entenda, o que a gente está falando aqui não é você pagar os seus impostos. Muitas pessoas chegam para mim e falam: Yuri, eu decidi consagrar o meu negócio a Deus. E eu falei: é mesmo? Que fera, cara. E aí, o que você faz hoje? Ele fala assim: hoje eu pago os meus impostos direito. E falo: mas espera aí, dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Você só está dando a César o que é de César. Você só está pagando e fazendo a mesma coisa que todo cidadão brasileiro deveria fazer. Você não está servindo a Deus só porque você está pagando seus impostos. Você precisa ir além disso. E aí aqui eu quero entregar para você algo que é simplesmente incrível. É como aplicar esse propósito de Deus, como aplicar a cultura do reino no seu negócio, na sua vida profissional, para você falar e ver as coisas de Deus todo dia. Eu acho que o grande benefício de você fazer isso, sabe qual é? É você poder ver os milagres de Deus todo dia. É você poder ver Deus agindo todos os dias. A grande questão é que as pessoas não aprenderam isso e elas ficaram escravas. Olha só que coisa impressionante. Eu vejo muitas pessoas falando assim: Yuri, mas eu sinto falta disso, eu sinto falta daquilo. E eu sempre falo: por que você está sentindo falta? Seja você o que você está sentindo falta. Eu estou sentindo falta da aula tal, tá? E nesse tempo que não está tendo a aula tal, o que você está estudando? Não fique dependente de mim. Deus é contigo. Jesus morreu para que você tivesse acesso a Ele todos os dias. Você não precisa ficar dependente de alguém. Você precisa ser livre. Isso é um benefício do reino. Isso é um benefício de Jesus. Yuri, você está muito rebelde hoje. Não, eu só estou te dizendo o seguinte: Jesus morreu, isso basta. O sacrifício basta. O sacrifício dele basta para te dar a liberdade do reino. E aí você precisa só conectar as coisas. Você precisa ensinar essa cachola aí, feito segundo a imagem, conforme a semelhança. Ensinar essa cachola a viver exatamente aquilo que Deus pensou para você. Só que ninguém ensina isso. Por quê? Porque as pessoas ainda querem a escravidão. Elas ainda querem a dependência. E deixa eu te dizer, Deus fez você para viver sobre a dependência dele, somente dele. Seja dependente dele, seja dependente da palavra dele. Você só precisa de uma palavra. Você só precisa de conectar essa palavra, esse propósito, essa visão de identidade, destino, que é o que ele pensa sobre você. Um negócio. Essa é a melhor maneira que eu vejo de você servir a Deus todos os dias da sua vida. Todos os dias. É você ter uma palavra. É você ter essa visão de identidade, destino. E conectar isso a um negócio. Imagina toda vez que você entregar um produto, toda vez que você prestar um serviço, você poder ver o milagre do Pai. Você poder ver o Pai sendo propagado na terra. E aqui eu quero começar te dando esse drive, né? Te dando esse princípio. Vou tomar minha água aqui. Esse princípio incrível. Presta atenção. Jesus, ele veio à terra. Jesus é uma parte da Trindade. Antes de Jesus, ninguém tinha chamado Deus de Pai. Jesus foi o primeiro. Ele sempre falava assim: eu só falo o que eu vejo meu Pai falar. Eu só faço o que eu vejo meu Pai fazer. A principal referência de Jesus era Deus Pai. E Jesus vem à Terra revelar uma identidade nova do Pai, que até então ninguém conhecia, que era a identidade de Pai. E ele vem, cumpre esse propósito, morre por nós, para que nós fôssemos enxertados nessa videira verdadeira.
e nós nos tornamos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, você se torna um filho a partir do momento que entende Jesus como esse Senhor e Salvador da sua vida. E o que isso tem a ver com o negócio e com o propósito? Eu vou chegar lá. Presta atenção. Ele faz isso para te dar uma paternidade. Ele vem à Terra, revela a paternidade de Deus, fala e chama Deus de Pai como nunca tinha sido chamado, como nunca ninguém tinha visto na história. Ele chama Deus de Pai. Ele morre e ele entrega para você uma paternidade nova. O que isso tem a ver com o seu propósito? Esse é o seu propósito. Revelar o Pai na Terra. Você precisa revelar o Pai na Terra. Revelar a natureza dele. Revelar os atributos dele. Revelar virtudes dele. Você precisa comunicar às pessoas quem Deus é, olhando para o que Deus faz e o que Deus fala. E comunicar o fazer de Deus e o falar de Deus à Terra. É isso que o seu negócio tem que fazer. A minha pergunta para você é: você pode estar em todos os lugares da face da Terra ao mesmo tempo? Não, mas o seu produto pode ir em lugares que você nunca foi. O seu produto pode entrar em casas que você nunca entrou e nem vai entrar. O seu produto pode ser presente para pessoas que você nem conhece. Isso. Imagina alguém recebendo um produto seu que dentro dele carrega um movimento de Deus, carrega uma palavra de Deus, carrega um princípio do reino. E ao chegar este produto nesta casa, a atmosfera muda de forma sobrenatural. Eu não estou dizendo aqui simplesmente para você pegar a palavra e colocar dentro da caixa, não é isso. As pessoas, num primeiro momento, elas pensam isso aí. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a Bíblia e vou colocar dentro da caixa do meu presente? Não, não é isso. Entenda, ensina a criança no caminho que deve andar e ele jamais se desviará dele. E o que isso tem a ver? O que a palavra diz é que se você mostrar a palavra por meio de uma vivência, de uma experiência, as pessoas vão consumir aquela palavra e elas nunca mais vão esquecer disso. Quando alguém tem uma experiência genuína com a palavra, ou com o verbo principalmente, porque o Espírito Santo se move em você, Jesus era o verbo, então o Espírito Santo se move, é movimento. Jesus era o verbo é ação é movimento. Então tudo que tem movimento vem de Deus. Entenda que Deus está esperando você. A revelação dos filhos de Deus, a natureza anseia pela revelação dos filhos de Deus, porque quando um filho se revela, Deus se revela por meio dos seus filhos. Entende o quão poderoso isso é? Quando você entende esse propósito de revelar o Pai na terra em tudo que você faz, honre ao Senhor com as primícias da sua colheita. É você chegar em lugares que você nunca chegou antes e que você nem vai chegar nunca, mas com um produto, com um serviço, com uma entrega, com uma experiência, com um movimento. A palavra chega, o verbo chega, a presença chega, a atmosfera muda, o milagre acontece. Por isso que você precisa aplicar esse propósito de Deus no seu negócio. Só que entenda que você é uma resposta, você carrega uma resposta da parte de Deus para essa geração. Entenda que você é uma pessoa única na face da terra. E essa pessoa única na face da terra tem um propósito específico e relevante. O seu propósito não é único e exclusivamente revelar o Pai. Existe uma ferramenta específica, que é você, que é a sua história, que são os seus talentos, os seus dons, que são os atributos de Deus que são comunicados por meio de você de forma mais facilitada. Yuri, explica porque eu não entendi. Presta atenção. Deus, ele é especialista em pegar pessoas improváveis e transformar em notáveis. Sabe aquelas coisas difíceis? Sabe aquelas coisas que você passou na sua vida? Ele quer usar exatamente isso. Porque no momento em que você decidir enfrentar essa dor, você será o melhor especialista nisso.
Como é que você vai ajudar alguém em uma área que você nunca viveu? Como é que você vai ensinar alguém, mudar a vida de alguém, transformar a vida de alguém, construir um produto de algo que você nunca viveu na vida? Você precisa entender isso. Você precisa entender que Deus vai usar a sua história. E você vai ter que ser forte e corajoso. Não fui eu quem te enviei. No momento em que você decidir ser forte e corajoso em enfrentar essa dor, em decidir pegar essa circunstância que para você é adversa e dizer: Pai, eu entrego a Ti para que o Teu nome seja glorificado. Pai, faça as obras das minhas mãos serem conhecidas diante dos homens para que o Teu nome seja glorificado. É isso que a palavra diz. Então, no momento em que você decidir enfrentar isso, Ele pega a tua história de maldição e transforma ela numa história de bênção. Ele transforma isso numa ferramenta de propagação de quem Ele é. Ele quer revelar às pessoas quem Ele é, por meio da sua dor, por meio da sua história. Então essa é a primeira parte do propósito. A segunda parte são os seus talentos, seus dons. Ele colocou em você presentes que não deverão ser usados para você, mas para serviço de outro. Entenda que o seu dom de saber falar, de saber ouvir, de artes manuais, de artes, de coisas artísticas, o dom de criatividade, o dom de criar e construir coisas, conceber coisas, o dom de fazer cálculos, o dom de línguas, não línguas, não línguas estranhas, né, língua dos anjos, mas línguas, inglês, espanhol, de você aprender. Tem gente que tem muita facilidade em aprender isso. Entenda que Ele quer usar esses talentos. Ele colocou isso dentro de você como um presente. Para quem? Para você? Não, para essa geração. Ele vai pegar essa sua história, vai pegar o seu talento e o seu dom, vai juntar para quê? Para revelar quem Ele é na Terra. É a terceira parte do propósito. No final dessa aula eu vou te dar exemplos de propósitos que como você conecta isso a negócios. Se você entender qual que é essa resposta que você tem a essa geração, sabe o que vai acontecer? Você pode construir qualquer negócio desde que esse propósito seja revelado à Terra. Essa carta viva entre em movimento na Terra. Entende a diferença? Gente, é diferente de viver o empreendedorismo do mundo, viver um negócio do mundo onde eu olho para uma oportunidade que me dá dinheiro. Só que entenda que tudo aquilo que é finito é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Dinheiro, nessa passagem, está dizendo sobre algo finito em si mesmo. Se é finito em si mesmo, é porque acaba nele. Você pega uma oportunidade, você vê algo bom que dá dinheiro, você vai lá, coloca toda a sua energia, só que de repente, dali 2 semanas, entra uma pandemia e para tudo. E aí? Você quebrou. Agora, se você tem um propósito, mesmo que venha uma pandemia, mesmo que venha algo que queira parar o cumprimento desse propósito, você nunca vai desistir do propósito. De uma função e de uma missão você até desiste, mas de um propósito que é uma unção, você nunca vai desistir. Porque a unção tem a ver com aquele que te enviou e para quem você foi enviado. Não tem a ver com você. O seu propósito não tem a ver com você, tem a ver com Ele e com quem Ele quer que você sirva. Entende a diferença? É parar de viver um mundo de escravo. É parar de depender do mercado para ter sucesso. Não, sua dependência está nele. Essa é a diferença de empreender, de conectar esse propósito de Deus, de conectar o reino aos negócios que você faz, à sua empresa, à sua vida profissional. É você parar de depender do mercado, parar de depender dos clientes, depender única e exclusivamente daquele que está te enviando como uma resposta. Eu quero te dar um exemplo prático e real. Eu quero te dar um exemplo da Carla. Ela é fisioterapeuta. Na verdade, ela está fisioterapeuta. Então ela aprendeu esse ofício, ela estudou, fez faculdade e ela estava trabalhando lá numa empresa. E ela conheceu essa história de conectar o reino ao negócio dela.
E eu comecei a questionar ela, qual que é o seu negócio? Ela, não, meu negócio é fisioterapia. Eu falei, esse não é o seu negócio. Isso não é o seu negócio. Qual que é o seu propósito? E a gente foi construindo o propósito dela. Quando ela entendeu o propósito dela, sabe o que aconteceu? Eu estou falando no caso da Carla. Ela é uma pessoa real. Ela está na minha comunidade, por exemplo. Ela é uma das minhas mentoreadas. E sabe o que aconteceu? Ela tomou uma decisão. Ela falou, eu quero viver. Eu quero viver 24 horas por dia esse reino maravilhoso. E ela decidiu romper com todas as pontes do mundo. E em 24 horas, escuta o que eu estou te dizendo, em 24 horas, ela multiplicou seus clientes. E o que ela ganhava, ela multiplicou em 4 vezes. Como assim, Uli? Como que isso aconteceu? Ela simplesmente chegou na empresa que ela trabalhava, porque Deus já estava falando para ela, é o momento de sair, é o momento de sair, saia, saia. Sabe quando Deus vira para Abraão e fala assim, saia da sua terra e da sua parentela para uma terra que eu te mostrarei? Então é exatamente isso. Ela já vinha ouvindo isso, já escutava essa palavra. Lembra que eu falei, você precisa só de uma palavra. E ela já tinha essa palavra, só que ela não tinha coragem de sair. Por quê? Mentalidade de escravo. A dependência dela estava onde? Na carteira assinada dela. A dependência dela estava onde? No patrão dela. A dependência estava onde? No salário dela. Qual que é a diferença dela para um escravo? Nenhuma. Dependência do Senhor, dependência do salário, quando na realidade toda a nossa dependência tem que estar em Deus. Yuri, então eu tenho que pedir demissão hoje? Não. Você precisa de uma palavra. Se Deus disser para você fazer isso, faça, mas Deus tem que dizer isso para você. Agora entenda que ela já tinha concebido um negócio. E aí ela virou para a patroa dela e falou assim, olha, eu a partir de hoje não trabalho mais aqui na clínica. E ela achou que a patroa dela ia achar ruim. Só que na relação de atendimento com os clientes dela, são idosos, ela falou, cara, eu vou perder os clientes gostam muito de mim, eu gosto muito deles, né? Eu vou sentir falta, mas enfim, Deus está mandando. E sabe o que aconteceu? Quando ela pediu demissão, a chefe dela falou assim, olha só, então vamos fazer o seguinte, os clientes que você atende hoje, eu quero te dar eles, porque eles gostam muito de você. Eu acho que isso vai ser bom para você. Porque só para você ter uma ideia do que aconteceu com ela em 24 horas, por que ela passou a ganhar 4 vezes mais? Porque ela diminuiu a quantidade de clientes e com os clientes que ela ganhou da própria patroa, que era dona da empresa, ela passou a ganhar mais do que ela ganhava antes, ou seja, com menos clientes, ganhando 4 vezes mais. E aí ela pôde ampliar o negócio dela, pegando outros clientes, só que aconteceu algo sobrenatural. E é isso que eu quero que você entenda. Hoje a Carla entrega o reino para esses clientes, esses pacientes, de uma forma muito mais livre, porque antes ela estava debaixo de uma autoridade que era dona da empresa, que tinha uma cultura. E eu sempre falo isso para todo e qualquer funcionário cristão. Cumpra os princípios da empresa. Yuri, mas os princípios da empresa não se encaixam com o meu. Então você está no lugar errado, porque Deus não te fez para isso. Daniel, lembra de Daniel? Daniel decidiu em seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Daniel foi contra todos os decretos do rei, porque aquilo não eram princípios de vida para Daniel. Então você precisa entender que um lugar que você trabalha, ele tem muito mais a ver com uma parte da sua vida do que o contrário. As pessoas fazem da empresa a vida delas. Não, não, não. Jesus morreu por pessoas, Jesus não morreu por instituições, nem por coisas. Jesus morreu para te dar uma paternidade como filho, só isso. Mas voltando ao exemplo da Carla, então ela saiu e aconteceu algo sobrenatural com ela. Ela ganhou uma bolsa de mestrado numa universidade fora do país. Olha só que incrível. Se ela não tivesse saído, ela não podia ter isso. Sabe por quê? Porque ela não tinha tempo. Mas agora Deus está cuidando dela. Deus está cuidando dela financeiramente. Ela está propagando o Pai na Terra, está comunicando às pessoas quem Deus é. Está ajudando outros cristãos, inclusive também, a prosperarem a terra e na terra fazendo a mesma coisa que ela faz. Olha só que transbordo. Olha que transbordo. Quero te dar outro exemplo para você não achar que foi só com a Carla.
Vou pegar um exemplo do Josias. Josias, ele é engenheiro. Engenheiro. É uma área mais difícil, né, do que fisioterapia. Ele é engenheiro. E ele estava ali fazendo seus negócios, tá? E quando ele me conheceu, nesse processo todo aqui, ele falou, cara, isso aqui é incrível, eu quero viver esse reino maravilhoso em tudo que eu faço. E ele decidiu no coração dele isso. Só que ele tinha que tomar uma decisão, e a decisão era ou ele pagava umas contas, que ele tinha um dinheiro para fazer inscrição no método Elias, ou ele simplesmente ignorava isso, ia lá e pagava o método Elias. E aí sabe o que ele decidiu? Ele falou assim, pai, eu vou por fé, porque eu sinto no meu coração e eu tenho uma palavra, de que eu quero viver isso na minha vida profissional. E aí ele foi lá, fez a inscrição dele na mesma semana. Na mesma semana. Um cliente, ele fechou um contrato com esse cliente. O cliente pagou para ele 150% do que ele pagou no curso. Ou seja, o valor do curso mais 50% desse valor. Na mesma semana, Deus restituiu ele e ainda deu mais 50% para ele. Só que tem um detalhe, quando ele entendeu o propósito dele durante a jornada, ele entendeu e concebeu, descobriu o propósito dele, ele falou, cara, isso aqui é incrível. Isso aqui é incrível. E aí ele foi para esse cliente. Quando ele chegou lá, ele começou a enxergar oportunidades para cumprir esse propósito. Sabe o que aconteceu? Ele fechou um negócio 10 vezes maior do que o primeiro negócio que ele fechou. 10 vezes maior. Por quê? Cumprimento do propósito. Quando você conecta o propósito ao negócio, as oportunidades surgem. Porque agora a oportunidade não é mais de você ganhar dinheiro, mas é de revelar o Pai na terra. Isso muda tudo. Porque agora o interesse de propagação desse negócio na terra é de revelar o Pai, de revelar um atributo de Deus à terra, de comunicar a natureza do Pai, de ser uma carta viva, de ser uma resposta a orações, a gerações, de entrar em lugares que não podíamos entrar antes. Só para você ter ideia, na minha vida, eu entro em lugares que eu nunca pensei em entrar. Por exemplo, na sua casa agora. Às vezes eu nem te conheço, você me conhece, mas eu nem te conheço. Nunca te vi na vida, mas eu estou falando com você agora. Por quê? Porque é o cumprimento do propósito, a revelação de quem o Pai é em alegria, em criatividade, em amabilidade. Esses são os atributos. Eu me encanto em falar desse reino, porque, cara, isso mudou a minha vida, isso mudou a minha história. Como empreendedor, antes de conhecer tudo isso, eu quebrei 7 vezes, tentando saciar as minhas emoções, tentando satisfazer o meu ego, de mostrar para os outros que eu era alguma coisa, quando eu entendi que eu não tinha que mostrar quem eu era, mas mostrar quem ele é, para as pessoas, conectar as pessoas a ele, ficou tudo mais fácil, porque não depende mais de mim. Não depende mais da minha capacidade em me revelar, em me construir, em me mostrar. Não. A minha oração é, Pai, onde é que o Senhor quer ir hoje? Onde o Senhor quer entrar hoje? Deixa eu fazer parte disso, Pai. Me envia, Pai. Me envia contigo, Senhor. Deixa eu ser ferramenta nas tuas mãos. Deixa o meu propósito ser propagado na terra para que teu nome seja glorificado. Isso é conectar o propósito ao negócio. Isso é conectar o propósito a tudo que você faz. Entende? Então, quero te dar mais um exemplo para ficar mais simples para você ainda. Quero te dar o exemplo da Sandra. A Sandra era uma boleira. Ela vendia 8 bolos por mês. 8 bolos por mês. A cada fim de semana ela vendia 2 bolos. Ela tem uma confeitaria. E ela vendia 2 bolos ali. E dentro desse processo aí de vender e tudo mais, quando ela entendeu o propósito de propagar o reino, que era simples, era uma coisa simples. E ela aprendeu em uma das chaves do método Elias, ela aprendeu que ela tinha que fazer uma pergunta. E a pergunta é, Pai, o que eu tenho? E quando ela fez essa oração, falou assim, Pai, eu quero levar o Senhor para os meus clientes, para as pessoas. Como que eu faço isso, Pai? O que eu tenho?
E ela lembrou de o nome de uma pessoa, assim, exatamente na hora. E ela falou, bom, essa pessoa, o que eu posso fazer por ela? Olha só que incrível. Ela não pensou no que ela tinha de produto, o que ela ia vender, não. Ela falou, o que eu posso fazer por essa pessoa? Cara, eu sei fazer bolo. Sei lá, vai que essa pessoa tá orando por um bolo. Vou fazer um bolo para ela. Fez um bolo e mandou esse bolo no trabalho dessa pessoa. O que aconteceu? Aí vem o sobrenatural de Deus. Aí vem o mover do Espírito para gerar o resultado que ele precisa, que ele deseja. E aí, essa pessoa levou no trabalho, partiu o bolo e saiu distribuindo para todo mundo. As pessoas foram comendo e falando, nossa, que bolo delicioso. Quem foi que fez? Ah, foi a Sandra. Ah, não, pede para ela. Ela vende. Então pede para ela o cardápio dos bolos que ela tem, que eu quero fazer pedido. Ela vendia 8 bolos por mês. 2 bolos por semana. Ela em 3 dias, 1, 2, 3 dias, ela vendeu 83 bolos. Em 3 dias. Uma palavra basta. Você precisa entender o propósito de propagar o Pai na Terra. Descobrir qual é o atributo que você, qual é a resposta que você carrega na parte dele para revelar a Terra. E simplesmente se colocar em movimento, se colocar em ação. 83 bolos em 3 dias. Aí você fala, ah, Yuri, isso não é nada. Deixa eu te dizer, ela vendeu 217 em 30 dias. E fechou a agenda dela por 3 meses. Ela não conseguia pegar mais nenhuma encomenda nos próximos 3 meses. Porque ela não dava conta mais de entregar. E sabe o que ela fez? Em cada bolo que ela entregava, ela escrevia uma mensagem para a pessoa. Ela nem sabia quem era a pessoa. Mas ela falava, Pai, eu quero que essa pessoa receba uma resposta de oração. Eu quero que ela receba uma resposta da tua parte. Usa a minha mão. E ela começou a escrever na embalagem, era uma embalagem de papel de pão, assim, tipo um material assim, aqueles material marronzinho, papel pardo. E ela escrevia uma mensagem, uma frase simples, objetiva, direta, nada demais. E quantos testemunhos ela me mostrou de pessoas que mandavam mensagens para ela dizendo assim, melhor são as palavras do que o bolo. Você não sabe o quanto eu precisava ouvir isso hoje, ler isso hoje. Obrigado pela sua mensagem. Sabe o que ela fez? Ela pegou o propósito, conectou o negócio dela e deixou esse negócio entrar em lugares que ela não podia. Porque esse bolo foi vendido em um lugar que ela não podia entrar. Que Deus não podia entrar lá porque era um ambiente corporativo, era uma empresa. Não vai entrar um pastor lá para pregar lá dentro. Não vai entrar lá um missionário para ajudar as pessoas lá dentro, não. Mas o seu produto pode entrar lá. E o seu produto pode ser voz de Deus nas empresas, nas famílias, nas igrejas, em qualquer lugar, nas escolas. Entende? Entende que conectar o propósito é exatamente isso. É exatamente isso. É quando você entende que nada mais relevante na vida do que revelar o Pai à Terra. Isso é conectar o propósito. Isso é fazer um negócio revelando o reino. E aí talvez você pode até se perguntar assim, Yuri, mas eu não tenho propósito. Eu quero que você entenda isso. Yuri, mas eu não sei qual é o meu propósito. Então, primeira coisa, você precisa descobrir. E descobrir o propósito é simples. É simples. Não tem nada de complexo, não tem nada de místico. Deus tem um propósito específico e relevante para você. E o para você é em você e por meio de você, não tem nada a ver com você. Ele não vai agradar o seu coração. O propósito, na maioria das vezes, ele desagrada o seu coração, mas ele agrada o Espírito Santo, que habita em você. Você vai sentir alegria, por mais que aquilo seja, talvez, aos seus olhos, difícil demais. Quando Deus me chamou para fazer o que eu faço
Esse foi o meu questionamento. Pai, mas como eu vou fazer isso? Como eu vou fazer isso, pai? E sabe o que eu aprendi? É que o como não cabe a nós. O como cabe a ele. Nós precisamos ir em fé. Abraão não perguntou para Deus, tá, mas espera aí, eu vou sair da minha terra, eu vou largar a minha família, a minha parentela, eu vou para uma terra que você vai me mostrar, mas como eu vou fazer isso? Não, ele simplesmente largou a terra, largou a parentela e foi. E no caminho, Deus foi mostrando para ele. Isso é só um exemplo lá em Abraão. Isso é só um exemplo lá em Abraão. Mas tem vários outros exemplos na própria palavra. Então entenda o seguinte, esse propósito já existe, você precisa acessar ele. Eu quero te ensinar a fazer isso. Eu quero te ajudar a fazer isso. Mas entenda, quando você entender esse propósito, você precisa saber que o como não cabe a você. Você vai precisar de fé para dar esse passo de fé em direção a esse propósito, em direção a essa palavra. Você é uma resposta. Você carrega uma resposta da parte de Deus a essa geração. Existe um motivo pelo qual papai enviou você a este tempo e a esta geração. Você é uma carta viva. Só que essa carta precisa estar viva. Ela não pode só estar escrita. Yuri, como assim? Uma carta escrita, guardada, ela deixa de ser uma carta. Ela se torna um lixo. Ela precisa estar em movimento. Ela precisa ser enviada para o seu destino, para o seu destinatário. Remetente é o Pai, você é a carta e a sua geração é o destino. A pergunta é, essa carta está em movimento ou essa carta está guardada? Pelo desconhecimento da carta, do conteúdo da carta, você precisa acessar isso. Yuri, mas é porque assim eu tenho medo, porque eu nunca dei certo em nada. E eu acho que empreender não é para mim. Deixa eu te falar. Sabe o que é empreender? Empreender é nunca desistir. É nunca desistir. Tá difícil? Continua. Aqui eu sempre falo o seguinte, que quando você empreende pro reino, com essa intencionalidade de revelar o Pai, você não desiste mais. Você pode até fracassar, mas você nunca vai desistir. Yuri, como assim? Não entendi. Então eu fracasso, não desisto exatamente. Imagina que você abriu um negócio de caneca, tá? Vamos lá, você abriu um negócio de caneca e esse negócio não está dando certo, você está fracassando nele. Você não está ganhando dinheiro, você não está mantendo suas contas, enfim, o negócio não está dando certo. O que você lembra? Qual que é o propósito? O propósito é revelar o Pai à Terra. A carta está aqui atrás, ó. E aí você olha para essa carta e fala, essa carta não pode parar, esse propósito não pode parar, ele precisa estar em movimento. Então peraí, eu não desisto, talvez eu não faça isso com canecas, eu posso fazer isso com caixinhas, com conteúdos. Opa, deu certo. E aí assim por diante. Entendeu a diferença? O fracassar é aprender, não é desistir. O problema é se você desistir. Vou te dar um exemplo bíblico disso. E talvez seja um exemplo que você mais conhece, mas você nunca pensou dessa maneira. Porque nunca te ensinaram dessa maneira. Presta atenção. Jesus. A maioria das pessoas, inclusive Judas, pensava assim. Como é que esse cara se diz filho de Deus? Como é que ele fez tudo que ele fez? E ele não pode fazer para ele mesmo. Como é que ele ressuscitou, como é que ele curou, como é que ele salvou, e ele não pode nem se curar, nem se salvar, nem se libertar. Na maioria das pessoas que estavam ali, andando com Jesus, eles olharam para Jesus na perspectiva de um fracasso. Esse cara é um fracasso. Mas havia um propósito em Jesus. Ele não desistiu de você. E deixa eu dizer, não foi fácil para ele. Ele disse, Pai, se possível, aparta de mim esse cálice, mas que seja feita a
tua vontade. Que a revelação de quem tu és, Pai, se cumpra na terra por meio do meu sofrimento. Tá difícil, mas eu não desisto. As pessoas podem até achar que eu fracassei, mas eu não fracassei, Pai, porque o propósito está sendo cumprido. Então, fracasso para o filho é quando ele desiste do propósito. Não é quando as coisas parecem dar errado. Não é quando o negócio não prospera. É quando o propósito não flui. É quando a carta deixa de estar viva e passa a estar morta porque alguém desistiu de enviar aquela carta àquela geração. E aí talvez você possa até estar pensando assim, meu problema é esse. O meu problema é que eu sempre desisto de tudo. E se eu tentar fazer isso, não vai ser diferente. Deixa eu te dizer, sabe por que você desistiu? Porque não tinha ninguém do seu lado. Não tinha ninguém. E a própria palavra diz, é melhor serem dois do que um. Geralmente a gente usa isso para o casamento, né? Mas isso é em qualquer área da vida. Em qualquer área da vida. Você não está sozinho. Existe alguém que é com você e por você em todo o tempo. E o nome dele é Jesus, o Cristo. Deus Pai e o Espírito Santo. Você e eles são maioria. Para não dizer você e eles. E a palavra diz que o Espírito Santo habita em vocês, se move em vocês, foi o legado de Jesus. Então entenda, você só desistiu porque não tinha ninguém para andar com você. Mas ele disse, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Mas se você quer alguém tangível, eis-me aqui. Eu quero ajudar você a fazer isso, a se conectar com esse propósito. A se conectar com esse reino maravilhoso e propagar esse propósito na terra. Propagar esse Deus maravilhoso, essa natureza do Pai na terra. E aí, dentro desse processo de propagação, eu quero te mostrar de um jeito simples como você pode começar isso agora. Hoje, agora. Acabou essa aula aqui, você pode fazer isso. Eu vou te mostrar isso numa folha de papel em branco. Eu gosto muito de usar folha de papel, gente, porque é mais fácil, eu gosto de desenhar. Eu gosto de fazer esquemas para facilitar o cérebro entender como fazer isso, tá? Quero que você entenda o seguinte, ter um produto não é suficiente, ok? Não é suficiente, porque o padrão do reino é diferente. Você precisa de um propósito e não de um produto. Então a primeira coisa que você precisa fazer é ignorar os produtos que você tem, a profissão que você tem. Ignora isso. Isso é só uma função que você exerce, tá? Então você precisa olhar agora, sabe para quê? Para o propósito, para a resposta a essa geração que vem do céu, que sai do trono de Deus por meio de você. Então a primeira coisa que você precisa encontrar é o seu porquê. É o seu porquê. Então você vai pegar uma folha aqui, ó, uma folha de papel em branco. Você vai dividir ela em 3 colunas. Tá? Em 3 colunas. E você vai construir essa visão em 3 partes. Tá? Então eu vou dividir aqui a minha folha em 3 colunas para eu mostrar para você como que você vai fazer isso. Tá? Então aqui, ó, você dividiu em 3 colunas. Super simples, nada demais. Super simples. A primeira parte que você precisa definir e você precisa construir é o seu porquê, que é o seu propósito. É a resposta da parte do Pai que você carrega a essa geração, o seu propósito, tá bom? Então a primeira coisa que você precisa definir. Depois você vai pensar no negócio. Tá? Negócio. Beleza? Depois você vai pensar em como propagar o reino. São as 3 partes para você conectar o seu propósito a um negócio
pensando na propagação do reino. Então eu vou escrever aqui com uma caneta de outra cor, só para você entender o que é cada um desses 3 passos aqui, tá? Yuri, como assim propósito? Então anota aí, é a dor mais o seu talento, eu falei isso durante a aula, ok? Mais a identidade do pai, o atributo do pai que você revela a essa geração, tá bom? Então, aqui no propósito, a gente está falando de porquê. Então, eu vou colocar aqui embaixo, por quê. Beleza? Então tá aqui, ó, propósito, porquê, dor mais talento mais identidade do pai. Você vai pensar nisso, pega uma folha de papel agora, né? Depois que acabar a aula aqui, você vai pegar uma folha de papel e vai escrever sobre isso, tá? Yuri, se tiver errado, você sempre tem a oportunidade de falar comigo para eu te ajudar. Lembra que eu falei? Você não vai mais estar sozinho, ok? Então, quando a gente vai aqui para o negócio, a gente está falando de como e a gente está falando de o quê. Então, aqui você vai fazer uma lista de coisas que você pode fazer. Por exemplo, produtos, serviços. Então aqui, ó, no negócio é como e o que. Produtos e serviços. E por último, é quem. É para quem essa carta vai chegar. É o destinatário. É quem. Então aqui são pessoas. Pessoas. Clientes. Destinos. Então é isso que você vai fazer, para você conectar uma coisa à outra. Então é o porquê, defina primeiro o porquê, conecte esse porquê a um negócio, a um produto e serviço e saia, entre em movimento. Comece a se conectar com quem essas pessoas, clientes e destinos, para quem o Pai quer se revelar por meio da obra das suas mãos. Então é um jeito simples, resumindo essa aula inteira, um exercício simples que dá para você fazer agora, exatamente agora. Dá para você construir agora uma visão de conexão do seu propósito com os seus negócios. Pense em experiências, como a Sandra fez, como o Josias fez, como a Carla faz. Pense em experiências, em revelação, em palavras. Eu tenho vários outros exemplos de vários outros mentoriados, de produtos que eram só produtos e agora se tornaram cartas vivas. Isso é conectar o reino ao seu negócio. É fazer a propagação do Pai por meio de negócios. É aplicar o propósito de Deus no seu negócio. Tá bom? Deus abençoe. Uma honra estar aqui com você, falar com você e ser uma resposta para a sua vida, para a sua geração. Deus te abençoe. Um grande abraço. Tamo junto até depois do fim. Levanta e anda, diz Buber.